seja tão bonito, tão rico, e como é importante a formação, como bem foi dito. Fides querent intellectum, né? A fé necessita do intelecto. Então, dedicar-se à formação, ao aprendizado, é fundamental para que a nossa fé, que é a fé mais bonita que tem, vocês desculpem, mas eu sou um homem apaixonado pela fé católica, claro. É a Ferrari das religiões. Não adianta ter uma Ferrari se você não sabe dirigir, né? Então é importante essa formação, e eu agradeço muito a todos, as famílias novas, ao Benê, por permitir este momento de crescimento, esse fórum. Que Deus abençoe muito a todos e abençoe esse fórum. Muito obrigado. Eu peço a liberdade de fazer a palestra sentado, porque eu sou gordo. Não sei se vocês notaram. A palestra, o fórum, tem um tema muito importante. Todos são chamados à santidade. Nosso Senhor mesmo nos diz: vou preparar um lugar para vós, para onde eu estiver, que vós também estejais. Ou seja, Nosso Senhor nos fez para o céu. Nosso Senhor nos quer santos. Ele não fez ninguém para não ser santo. Cabe a nós aceitarmos ou não esse convite de Nosso Senhor. E não é santo aquele santorão, o ciclano é um santo. Não, santo, santo, santo de altar, santo de ter imagem sua, de ter procissão, com o caboclo carregando sua imagem lá, e você lá todo bonitão. Santo de ter paróquia com teu nome. Deus nos chamou para isso, para ser santo de verdade. E o tema da palestra que eu vou dar é Aprendendo com os Santos. Para aprender com os santos, eu achei que seria interessante, primeiro, nós entendermos o que é santo. De onde surge o termo santo? E nós temos duas culturas distintas, que são base do cristianismo, a cultura grega e a cultura romana. No grego, a palavra santo é ágios. E o que quer dizer o ágios? O ágios é aquele que é separado para Deus. Tudo que é separado do mundo para Deus é ágios, é santo. Então, uma oferenda a Deus é separada do uso comum e vai para Deus, então é ágios, é santo. Um homem, uma mulher, separado do mundo para Deus, é santo. A cultura romana, no entanto, não usa a palavra ágios, usa a palavra santos. E os santos, na cultura romana, significa outra coisa. Significa legal, legal aquele que é dentro da lei, estabelecido segundo a lei. Aquilo que tem uma forma permitida, aquilo que tem uma forma tão perfeita, tão adequada, que não deve ser mais movido, que não deve ser mexido. Aquilo que atinge uma perfeição legal, jurídica, pactual, que não é mais mexido. E de onde deriva disso? De uma divindade extremamente antiga. Ela era tão antiga que no tempo de Nosso Senhor ela já estava fora de moda, que é uma divindade romana chamada Semo Sancus. Do Sancus, né, desta divindade, Sancus, vem a palavra sancionar, por exemplo. Quando a lei passa no Congresso, depois ela vai para o presidente para a sanção, né, para sancionar, ou seja, para tornar aquilo lá de uma forma tão perfeita que não deve mais ser mexido. Nesse sentido, vocês percebem que o santo, ele sai um pouco daquilo que é a mentalidade grega, de uma coisa separada para Deus, e vai para a mentalidade romana, dizendo uma coisa perfeita, uma coisa sem erro, uma coisa sem mácula, uma coisa sem falha. E isso vai gerar consequências ao longo da história na concepção de santo. Os primeiros cristãos, eles
são do mundo grego. Depois é que vai para Roma, né? São Paulo e São Pedro já estão em Roma, mas o mundo grego era muito rico. O mundo grego, a cultura helênica, ela era muito diversificada. Olha, pode ser que se viesse aqui um palestrante falar em inglês, muitos dos senhores não entendessem a palestra toda em inglês. Mas se eu disser para vocês que eu quero comer um hot dog, todo mundo entende. Que a loja de sapato da esquina está com uma promoção de 20% off, todo mundo entende. Então, assim como a cultura norte-americana para nós hoje é muito presente, inclusive a língua norte-americana para nós não é algo estranho, a língua inglesa, né, norte-americana. Para o romano, no tempo de Cristo, a cultura grega era muito presente. E até mesmo parte da língua grega, não o grego erudito, um grego mais popular, também era muito comum, muito presente. Então, os primeiros cristãos se chamavam de santos. Era uma designação de cristão para cristão. São Paulo abusa do termo santos. Ele escreve, por exemplo, aos Efésios, aos Romanos, aos santos da igreja de Efésios, aos santos da igreja de Roma. Então ele vai se referir aos cristãos, à igreja militante mesmo, como santo. Atos dos Apóstolos, então, que é uma obra possivelmente de São Lucas, ela vai colocar o termo santo em vários pontos, não se referindo a quem está no céu, se referindo a quem está na terra, se referindo ao outro cristão. Então, temos, por exemplo, Atos 9:13. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, muito mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, ou seja, aos cristãos de Jerusalém. Atos 9:32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam na Lida, aos cristãos que habitavam na Lida. São Paulo, se confessando no capítulo 26 de Atos, encerrei muitos dos santos nas prisões. Então, naquele início de cristianismo, o termo santo é usado para todo cristão. O judeu já usava isso como povo santo, como povo eleito. Mas entre nós cristãos isso ficou muito forte. Existia um livrinho chamado Didaqué. A Didaqué, ela é um pequeno catecismozinho, é curtinho, fininho, que possivelmente os estudiosos dizem que ela foi escrita por volta do ano 70. E a Didaqué, olha só como a nossa igreja ela tem alicerce. No ano 70 já tinha um pequeno catecismo. A Didaqué vai se referir aos cristãos como santos. Aqui eu tenho um pedacinho dela que vai falar. Conforme foi dito, o Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá ao Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Nós estamos falando dos santos que estão na terra, dos cristãos que estão na terra. Quando nós rezamos o credo não é uma oração qualquer. O credo é uma super oração. O credo é o resumo da nossa fé. O credo ele tem 12 verdades, e quem não acredita naquelas 12 verdades não é cristão. Eu duvido um pouco da remissão dos pecados, então você não é cristão. Se converta. Quando você chegar na porta do céu, São Pedro vai perguntar, sois cristão? Você vai falar, sou. Ele vai falar, então reza o credo. Entendeu? O credo, ele fala algo muito interessante. O credo é antiquíssimo, não é? Nós temos o credo niceno-constantinopolitano, que é do século IV, mas nós já temos o símbolo apostólico, que é aquele mais curto, mais enxuto, que remonta ao primeiro século. Então, o credo ele já vai dizer que eu creio na comunhão dos santos.
que é a comunhão dos santos? Né? Quando eu era criança, eu achava que eram os santos lá no céu, indo na missa no céu e comungando. Ai, que bonito. Mas não é nada disso. A comunhão dos santos é a comunhão entre nós, os santos. O filho dele vai fazer Enem, chega para ele e fala: pai, reza para mim, que eu tenho que ir bem na prova. E a oração dele serve para o filho dele, porque eles estão na comunhão. E a oração de um intercede pelo outro. E assim como eu posso interceder por vocês, vocês vão interceder por mim. E nós vamos rezando um pelo outro, e nós vamos oferecendo sacrifícios um pelo outro, mortificação um pelo outro. E assim os santos, nós, os cristãos, vamos intercedendo um pelo outro. Só que como a festa de ontem nos lembra, os cristãos não são só os vivos. Nós temos também aqueles que já estão no purgatório, que ainda estão na nossa comunhão. Eles não podem rezar por nós, mas nós temos obrigação de rezar pelas almas dos fiéis que estão no purgatório, para que eles justamente possam atenuar a sua pena no purgatório. E a igreja triunfante, os que fizeram tudo direitinho, os que cumpriram com sucesso o objetivo que Deus pôs para eles na terra, os que já estão no céu. Vocês lembram, eu estou falando muito de Enem porque eu vim para cá ouvindo rádio, só se fala disso. Vocês lembram quando vocês fizeram vestibular? E daí a sua tia chegava e falava assim: o filho da vizinha passou em medicina, vai perguntar para ele o que ele fez. E você ficava com uma raiva da sua tia, do filho da vizinha, de todo mundo, pensando: pô, eu não sei o que eu tenho que fazer para passar de ano. O santo que está no céu e que intercede por nós, esse santo, ele fez tudo direitinho. Ele foi aprovado. Ele passou. E cabe a nós, então, procurar ver como foi a vida dele, para que eles nos sirvam de exemplo. Atualmente, nós não usamos o termo santo para falar do outro cristão vivo. Nós vamos usar o termo santo para falar desses exemplos de fé, desses grandes intercessores que estão no céu. O Catecismo da Igreja Católica, no seu ponto 828, ele vai falar sobre a canonização. Que diz o Catecismo? Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade, que está nela, e ampara a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos, aqui duas palavras importantes, como modelos e intercessores. Os santos e santas foram sempre fonte e origem de renovação nos momentos mais difíceis da história da Igreja, mais ou menos como nós estamos passando hoje. Os santos e santas sempre foram fonte e origem de renovação nos momentos mais difíceis da história da Igreja. A santidade é a fonte secreta e o padrão infalível de sua atividade apostólica e de seu dinamismo missionário. O santo, então, ele é proposto pela Igreja como modelo e como intercessor. Posso rezar por quem eu quiser? Particularmente, pode. Particularmente, você pode rezar, por exemplo, por aquela sua avó, que era boazinha, e morreu, e você internamente... Obrigado, meu irmão. Quem dá um copo d'água a um pequenino, não fica sem paga. A um homem do meu tamanho, então, cara... Obrigado, viu? Estava falando da avó, né, santa?
aquela avó maravilhosa que fazia rosquinha de pinga para você, aquela avó excepcional, aquela vovozinha sua morreu, você tem certeza que ela está no céu. Particularmente, você pode rezar por ela, mas publicamente não. Você não pode erguer uma capelinha em honra à tua avó, você não pode erguer uma igreja em honra à tua avó, você não pode rezar missa em ação de graças, né, no dia da sua avó, fazer quermesse na sua casa, não tem cabimento. O cânon do Código de Direito Canônico 1187 diz: só é lícito venerar com culto público, e daí a importância da questão do culto público, o servo de Deus, que foram incluídos pela autoridade da Igreja no álbum de santos e santas. Então, hoje, santo reconhecido pela Igreja é aquele que está nomeado como santo. O beato, e o que é o beato, padre? O beato é para culto local. Então, por exemplo, São José de Anchieta, durante muitos anos ele foi beato. Os cariocas diziam que São José de Anchieta não era santo porque fundou São Paulo. Era um pecado muito grande, mas virou santo. Virou santo, e quando era beato, eu poderia ter em São Paulo, onde ele atuou, onde ele viveu, uma devoção ao beato Anchieta? Sim, em São Paulo eu podia. Teria cabimento eu ter uma capela em honra ao beato Anchieta em Nova York ou em Paris? Não. O beato é para culto local. Agora, o santo não. O santo é culto universal. E o que é o processo de beatificação? O processo de beatificação, ele não tem como objetivo constituir o santo. Ele tem como objetivo declarar o santo. Então, não é um processo constitutivo, é um processo declaratório. Não é que o santo está lá no purgatório, e daí o Papa assina, e nesse momento ele, plum, aparece no céu. Ele já é santo, ele já está no céu, e a Igreja reconhece, infalivelmente, que o santo está no céu. Como é que a gente sabe que o santo está no céu? Porque ele é exemplo, mas ele também é intercessor. Enquanto ele for exemplo e intercessor, a gente sabe que está no céu. O intercessor a gente sabe que é santo por causa do milagre. Ontem foi dia dos fiéis defuntos, e eu estava conversando com uma freirinha muito piedosa, e a freirinha piedosa me falou uma coisa muito bonitinha. Ela falou assim: ai, padre, eu adquiri muita devoção pelas almas do purgatório. Um dia que eu tinha que fazer uma viagem, e estava dando tudo errado. Daí eu pedi pela alma do ciclano, não vou dizer o nome do ciclano para não gerar culto público, pedi pela alma do ciclano, e deu tudo certo. Apareceu um outro voo, teve até uma mulher que pagou a diferença para mim no aeroporto. E daí eu fiquei muito devota da alma do purgatório, porque o ciclano intercedeu por mim. A freirinha é uma santinha, mas ela não entendeu bem o conceito de santo. Se o ciclano intercedeu por ela, ele não está no purgatório. Porque do purgatório não dá para interceder. Se o ciclano intercedeu por ela, e essa intercessão gerou um milagre, claro que voo em aeroporto não é milagre, né? Dependendo da época do ano mas quer dizer que o ciclano está no céu. Então, o milagre é isso. É claro, qual que é o problema nosso? O problema nosso é que a gente não consegue rezar para um santo. A gente vai pegar a lista telefônica inteira lá do céu e vamos um por um. E daí, quando sai o milagre, a gente não sabe se foi por mérito do beato ou de Santo Antônio, São José, São Pedro, que eu também pedi. Mas a intercessão de um santo gerando milagre, por isso a devoção particular é permitida, ela vai permitir esse processo declaratório de que aquela alma está no céu.
Muito bem. E nós, que não morremos ainda? Ainda, todo mundo aqui vai morrer. É chato dizer isso, né? Mas é verdade. Nós somos santos ou não somos santos? A Lumen Gentium, que é um documento do concílio, a Lumen Gentium no seu número 48, vai falar da gente. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. Sim, com a encarnação de Nosso Senhor. A restauração do mundo foi já realizada irrevogavelmente e, de certo modo, encontra-se já antecipada neste mundo. Com efeito, ainda aqui na terra, a Igreja está areolada de verdadeira, embora imperfeita, santidade, enquanto não se estabelecem os novos céus e a nova terra em que habita a justiça. A Igreja peregrina, nós, nos seus sacramentos e nas suas instituições que pertencem à presente ordem temporal, leva a imagem passageira deste mundo e vive no meio das criaturas que gemem e sofrem as dores do parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, nós somos santos, já e ainda não. Nós temos, sim, de certo modo, uma santidade que nos traz Jesus Cristo, que nos traz a Igreja que é santa em sua origem, mas nós ainda temos as máculas desse mundo. Então, nós não usamos o termo entre nós, mas, é claro, nos documentos antigos, como o credo, nós vamos usar, mas entre nós não vamos mais utilizar aqui o termo os santos, né? Os santos de Carapicuíba, os santos de São Paulo, não vamos usar esse termo para nós, os vivos. Santos são intercessores. A igreja triunfante, a igreja que está no céu, eu não preciso mais rezar para Santo Antônio ir para o céu, porque Santo Antônio já está no céu. Eu rezo em honra a Santo Antônio para aumentar a glória dele, mas ele já está salvo. Agora é Santo Antônio que vai rezar por mim, porque ele já cumpriu o caminho, ele já está no céu. Mas muito mais do que eu rezar para Santo Antônio é péssimo exemplo para um padre falar, né, cara? Porque é o santo casamenteiro. Não vou rezar para Santo Antônio. Vou rezar para São Nicolau de Bari, protetor dos endividados. Muito mais do que rezar para São Nicolau de Bari pagar minhas dívidas, tirar meu nome do SPC, eu vou procurar a vida de São Nicolau de Bari para saber o que ele fez de certo. São Nicolau de Bari, vulgarmente conhecido como Papai Noel, era um homem de tamanha generosidade, de tamanha caridade, que quando ele sabia que tinha alguém numa situação financeira ruim, ele, para não humilhar dando dinheiro, e não ficar aquela sensação de que o cara estava devendo para ele, São Nicolau de Bari colocava o dinheiro num saquinho e ou punha na janela ou jogava pela chaminé da casa. Por isso a ideia do Papai Noel descendo pela chaminé ou a meiazinha na janela, né? Um homem da caridade. Então, se eu sou o verdadeiro devoto de São Nicolau de Bari, eu devo ter São Nicolau como meu intercessor, sim, mas como meu exemplo. Eu devo também ser um homem da caridade. Se eu tenho devoção por o santo das causas urgentes, né, Santo Expedito, eu não posso ser um procrastinador. Eu não posso ser uma pessoa que deixa tudo para a última hora. Se eu sou verdadeiro devoto de Santo Expedito, eu tenho que ter Santo Expedito como meu intercessor, para pedir para ele, sim, e ele vai interceder, porque ele está junto do céu e há uma comunhão entre nós, mas ele tem que ser exemplo da minha vida. Eu tenho que ser uma pessoa que queira resolver as coisas no momento certo, não deixar para amanhã. Assim sendo, meus irmãos, nós temos que ver o santo não como
um guichê de pedir coisa, né? Uma vez eu ouvi uma expressão, achei muito curioso, que falou que a Bíblia não é catálogo da Avon, que a gente só abre quando tem que pedir alguma coisa, né? A Bíblia e todos os livros santos, nós temos que abrir para rezar, para agradecer. E os santos mesmo, eles têm que ser para nós um exemplo. Nós temos, na nossa lei litúrgica, no missal, 2 prefácios dos santos. Prefácio é um trechinho da missa, antes da consagração, depois do Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Tá? O padre começa a falar, na verdade, né? Na verdade, temos aqui 2 prefácios dos santos, os 2 vão falar de exemplo. Então, o prefácio número 1. Nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível, por Cristo Senhor nosso. E o prefácio 2. Pelo testemunho admirável dos santos e santas, revigorais constantemente a vossa igreja, provando o vosso amor para conosco. Deles recebemos o exemplo que nos estimula na caridade e a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino. Então, os santos, eles são nossos exemplos. Agora ocorre algo na vida da igreja que vai deturpando um pouco essa questão do santo como exemplo. E o que é? Ressaltar muito as qualidades extraordinárias do santo. Qualidades tão extraordinárias que não me servem de exemplo. Por exemplo, santo que voa. É legal pra caramba. Não vou discutir. São Pio de Petraltina tem relato de aviador da Royal Air Force, da RAF inglesa, que os caras estavam sobrevoando a Itália, de repente viram um frade franciscano fazendo assim, para não bombardear. E adivinha quem era, né? Tem um que é o melhor de todos, São José de Cupertino. São José de Cupertino era um homem extremamente ignorante. Para usar aqui um linguajar mais popular, São José de Cupertino era burro, coitadinho. Não aprendia nada, era zombado pelos outros, porque ele era burrinho. Mas ele voava. Ele voava. Tem cerca de 70 episódios de levitação. Uma vez ele foi visitar o Papa Urbano VIII e não conseguiu visitar o Papa, porque ele voou e parou no teto. Não é brincadeira. Ele é o santo padroeiro dos aviadores. São José de Cupertino voava. Ele vai ser santo porque voava? Não. São José de Cupertino não é santo porque voava. Ele voava, mas ele é santo porque ele era humilde, porque ele era temente a Deus, porque ele vivia ajudando os outros, porque era um monge maravilhoso. E é por isso que ele é santo. Ubiquidade. Ubiquidade é legal, é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. No trânsito de São Paulo seria de uma utilidade fantástica. São Martinho de Porres, estava aqui na América e na África ao mesmo tempo. Dom Bosco, Frei Galvão. Santo Antônio tem uma boa, cara. Santo Antônio, bom, ressuscitar morto é bacana também. Mas Santo Antônio teve uma que foi muito legal. O Santo Antônio estava rezando missa em Pádua, e o pai dele, em outra cidade, estava sendo acusado de ter matado um homem, acusado injustamente de ter matado um homem. Enquanto Santo Antônio estava rezando missa, ele foi na outra cidade, defendeu o pai no juízo, ressuscitou o morto falou que o pai dele era inocente, e daí o morto morreu de novo.
Santo Antônio é santo por causa disso? Não. Santo Antônio é santo porque ele se dedicava a Deus, porque ele era um homem bom, porque ele era um homem caridoso. Só que essas hagiografias muito maravilhosas, essa hagiografia, lembra que o termo grego para santo é ágio? A hagiografia é a história dos santos. Essas hagiografias muito maravilhosas, elas foram muito comuns durante séculos e séculos na igreja. Um desafio que eu lanço para vocês, bons católicos que são. Me diz um santo entre o século V e o século XVIII que não esteja de batina, hábito ou qualquer roupa religiosa. É difícil de lembrar. Porque no começo, claro, eu tenho santo soldado, citei aqui Santo Expedito, São Sebastião, eu tenho santo comerciante, eu tenho santo São Paulo, né, fazedor de redes, fazedor de tendas. E agora, no século XIX e XX, eu começo a ter de novo os santos leigos, né? Então, São Domingos Sávio é um dos poucos santos que estão de terno e gravata no altar. Agora os pais de Santa Teresinha, né? Então agora eu tenho novamente um foco para o leigo santo. Mas durante muito tempo, e nem padre diocesano, viu? Era só monge e monja. Era só isso que era santo, porque as hagiografias davam uma ênfase muito grande aos fatos extraordinários da vida do santo. E a santidade deles não estava nisso. Tem um santo maravilhoso, São Luís Gonzaga, não o rei do Baião, o menino, o jesuíta. São Luís Gonzaga, ele aos 7 anos resolveu, para não pecar contra a carne, não olhar mais uma mulher no rosto. Então, aos 7 anos, ele não olhava mais nem para o rosto da mãe, nem para o rosto da irmã. É um pouco de poesia. Porque 7 anos, né, gente? 7 anos, eu não deixo nem a criança fazer primeira comunhão ainda. 7 anos é muito pequeno. É um pouco de romance colocar que um santo, para mostrar que ele era realmente muito santo, aos 7 anos já não olharia mais nem para o rosto da própria mãe. Tem um outro santo, São José Maria Escrivá, um santo recente, morreu agora na década de 70, que ele vai falar justamente dessas hagiografias maravilhosas. Então ele vai falar: não contemplamos o mundo com gesto triste. Tem prestado um fraco serviço à catequese, talvez involuntariamente, esses biógrafos de santo que queriam descobrir a todo custo coisas extraordinárias nos servos de Deus, já desde os primeiros vagidos. E contam que alguns deles, em sua infância, não choravam, e às sextas-feiras não mamavam, para guardar a sexta-feira, por mortificação. Vós e eu nascemos chorando, como Deus manda, e nos prendíamos ao peito da mãe, sem nos preocuparmos com quaresma nem têmporas. Isso é uma santidade mais verdadeira, não ligada a fatos extraordinários. E daí eu gostaria de falar um pouquinho, rapidamente. Eu tenho mais pouco tempo, né? Mas eu posso ir em frente? Obrigado, vocês são muito bonzinhos. Vocês são santos. De alguns defeitos que os santos tinham. E se converteram, e se tornaram santos, e hoje estão nos altares. São Camilo de Leles. São Camilo de Leles gostava de armas, jogo de dados e baralho. São Camilo de Leles era doido por baralho. São Camilo de Leles, quando rezava a missa, ele dava a hóstia assim, ó. Mentira, brincadeira, não tem nenhum camiliano aí não, né? Santo Agostinho era mulherengo, cara. Santo Agostinho, ele rezava para Deus, ele falava assim: Senhor, faz-me casto, mas não agora. Santo Agostinho, bispo de Hipona, grande filósofo. São Francisco de Sales, então, era nervoso, ira. São Francisco de Sales era um bicho que tinha um gênio do cão. São Francisco de Sales era aquelas crianças ricas,
nasceu em Castelo. Mas sabe aquela criança que a mãe não pode deixar quieto, que quando vai ver ela está maltratando a empregada, batendo nas galinhas e tal? Era São Francisco de Sales. São Francisco de Sales maltratava a visita, de bravo que ele era. Mas foi se controlando, foi se controlando, foi se controlando e virou santo. E ele foi se controlando a sua ira de tal forma que ele era considerado um homem da mansidão. Daí, quando ele morreu, tinha uma escrivaninha dessa, assim, que ele atendia o pessoal, foram ver embaixo, estava tudo marcado de unha. Porque ele se controlava, então a pessoa estava falando, ele estava sorrindo, assim, mas aqui embaixo da mesa, se controlava, controlou o seu defeito e virou santo. São Paulo perseguia cristãos, São Pedro era um covarde. São Pedro era um covarde. São Pedro tem a famosa história do Quo Vadis, né? São Pedro estava fugindo de Roma, porque sabia que ia ser morto. E daí ele vê Jesus Cristo indo para Roma. E ele vê Jesus indo para Roma, vira para Jesus e fala, né? Domine, quo vadis? Senhor, para onde vais? E Jesus fala, eu vou morrer em Roma, porque você está fugindo, então quem vai morrer lá de novo sou eu. Daí ele se toca e volta para Roma. Então ele teve um momento de covardia, teve vários momentos de covardia, mas depois ele se arrependia e voltava. Então, os santos, e estou falando aqui de santo grande, hein? São Paulo, São Pedro, os santos têm as tentações, mas eles controlam as tentações. Tem um santo aqui que eu achei fantástico. São Mark Ji Tianxiang, viciado em ópio. Um santo drogado. E ele era um médico chinês de relativa fama. Ele teve um problema estomacal e ele receitou para ele mesmo ópio. E ficou viciado em ópio. E viciado em ópio, ele não conseguia mais sair e ia se confessar, e toda semana se confessava, e toda semana caía, e toda semana se confessava, e toda semana caía. Uma hora o padre falou, você não tem arrependimento sincero, eu não lhe permito mais receber a Sagrada Eucaristia. E ele ficou 30 anos indo à missa, viciado em ópio, sem comungar, mas não deixou de se esforçar, não deixou de lutar contra o ópio. E daí ele morreu mártir na Guerra dos Boxers. E é santo da igreja. Então, meus irmãos, não é que o santo não tenha defeito. E eu, que tenho muitos defeitos, e vocês que têm alguns poucos, nós podemos ser santos. Porque todo santo tem aqui um pequeno rol de coisas que todo santo fazia. E é por isso que eles são santos. Primeira coisa do santo. O santo tem horror ao pecado. O santo tem horror ao pecado, inclusive ao pecado venial. O santo não suporta a ideia do pecado. Ele não é exigente com o outro, ele é exigente consigo mesmo, porque todo santo é humilde. Mas o santo não suporta o pecado. Então aqui um exemplo é o famoso São Damião de Molokai, um padre belga que foi para uma ilha no Havaí cuidar de leprosos, era uma ilha de leprosos. Ele fumava cachimbo. E quando ele entrava na cabana dos leprosos, ele não aguentava o cheiro. Então ele acendia o cachimbo e ficava chupando o ar por dentro do cachimbo. E como ele se penitenciava com isso? Ele falava, poxa, como eu posso ser santo se eu não consigo largar o cachimbo? Na verdade, o cachimbo permitiu que ele ficasse muitos anos sem pegar a lepra, né? Porque o vírus passava pelo forninho do cachimbo e, de uma forma ou de outra, esterilizava. Mas veja, uma coisa tão simples, uma coisa tão cândida como fumar o cachimbo, para esse verdadeiro santo, era algo que lhe causava penitência, que lhe causava dor. Então, o santo não suporta o pecado, nem o pecado venial. Vou contar uma história de um arcebispo que nós tínhamos aqui em São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva.
Dom Duarte Leopoldo de Silva, tudo que é bonito em São Paulo foi ele que fez. Igreja de Santa Cecília, Dom Duarte que fez. Catedral da Sé, Dom Duarte que fez. O Seminário Central, Dom Duarte que fez. Era o Paulo Maluf do clero. Era um homem que sabia... Era um homem cultíssimo, um homem... o irmão dele esculpia em mármore, tem obras do irmão dele até hoje. Família de gente culta, de gente artista, de gente sábia. Ele tocava flauta transversal. E um dia estava lá fazendo seus estudos de flauta transversal e chegaram para dar notícia de que um homem estava precisando da unção, da extrema unção, né, como se dizia na época. E ele falou, deixa eu só terminar aqui essa partitura e vou. Terminou a partitura, foi, e o homem tinha acabado de morrer. Quando ele volta para casa, ele pega a flauta e quebra a flauta. E fala, nunca mais vou tocar flauta. Porque eu podia ter salvo uma vida, mas por causa desse afeto desordenado por coisa que não é importante, esse homem não recebeu a extrema-unção. Então veja, uma coisa tão simples, para o santo, ele tem que combater. O santo quer combater os pequenos pecados. Todo santo é humilde. São Filipe Neri era muito amigo do Papa. E começou a surgir uma história de um mosteiro que tinha uma freira santa. E o Papa mandou São Filipe Neri como visitador para ver se essa freira santa era santa mesmo. E ele pegou o cavalinho, tomou uma chuva danada antes de chegar no mosteiro. Quando chegou no mosteiro, sujo, molhado, aquele cheiro de cavalo molhado, ele vira para a freira santa e fala, ô freira santa, me ajuda a tirar a bota. E a freira ficou com nojinho. Ele subiu no cavalo, voltou e falou, não é santa, não é humilde. Se não é humilde, não é santa. No relatório que ele faz ao Papa, ele fala que aquelas freiras eram puras como anjos, mas orgulhosas como o diabo. Então, não são santas. Então, falei do horror ao pecado, humildade, intimidade com Deus. Os santos tratavam Deus como amigos íntimos. Os santos conversavam com Deus, como eu estou conversando com vocês, chamando Deus de tu para tu, numa alegria de estar perto de Deus, querer estar com Deus, querer conversar com Deus, não querer passar um dia sem conversar com Deus. Como para nós é fácil ficar 2 horas conversando com uma pessoa agradável, e é tão difícil ficar 15 minutos na frente do sacrário. Os santos tinham essa intimidade com Deus. Os santos têm tanta intimidade com Deus, e um Deus não magnífico, mas o Deus próximo, que alguns santos tiveram a graça de carregar no colo o menino Jesus. Eles pediam a Deus essa graça, de tão íntimos que eles eram. Então, Santo Antônio, né? Santo Antônio tem um gordinho assim no colo. Quem que é aquele menino? É Jesus. Mas Santo Antônio viveu no século XIII, então, mas ele era tão íntimo de Deus, que Deus deu essa graça. São Benedito, a mesma coisa, e tantos outros santos, pela proximidade com Deus, pelo carinho que eles tinham com Deus. Fidelidade ao Papa. Não tem santo que não é fiel ao Papa. Veja que eu não estou dizendo que tem santo que não foi perseguido pelo Papa. Tem um monte de santo, congregações que foram perseguidas pela autoridade vaticana, pela cúria. Os jesuítas mesmo ficaram extintos durante um bom tempo. Mas o santo que é santo aceita a autoridade do Papa. Se o santo não aceita a autoridade do Papa, não é santo. Vocês vão conhecer muita gente cultíssima, piíssima, simpaticíssima, e todos os íssimos possíveis. Se essa pessoa falar do Papa com oposição, fiquem tranquilos, não é santo. A igreja é o corpo de Deus.
Para estar na igreja, você tem que fazer parte do corpo. A cabeça visível do corpo é o Papa. Quer queira ou quer não. Tem Papa mais legal, tem Papa menos, tem Papa que você gosta mais. Por exemplo, vocês imaginam Pio XII, aquele homem fino, magro, elegante, bonito, hieráldico, né? Morre o Pio XII, vem o meu sósia, João 23. Imagina a decepção da nossa avó que fazia rosquinha de pinga, quando sai o Pio XII e vem o João 23. Mas o João 23 era uma simpatia, gorducho, ria, brincava com criança. Daí sai o João 23, vem o Paulo VI. Sai o Paulo VI, que também o pessoal começou a gostar, vai criando amor. João Paulo I, coitado, não deu nem tempo da gente criar amor por ele. Vem o João Paulo II. João Paulo II, vocês lembram? Que simpatia que era João Paulo II. Ele fazia brincadeira. Quando ele veio no Congresso das Famílias aqui no Rio, ele balangava a bengala assim, que nem o Chaplin. Que papa simpático. Daí morre, vem o Bento XVI. Culto, erudito, mas não tinha aquele carisma. Então é natural que quando troque de papa, a gente sinta uma saudade do papa anterior. Mas quem não está com o papa, não está com a igreja. Santo Inácio de Antioquia já dizia, qui non est cum episcopo, non est cum ecclesia. Quem não está com o papa, não está com a igreja. E último, devoção à Virgem Maria. E aqui eu acabo. O livrinho maravilhoso, Tratado da Verdadeira Devoção. A devoção à Santa Virgem é necessária para todos os homens conseguirem a salvação. Se o sujeito não é devoto da Virgem Maria, ele dificilmente vai ser santo. Então, são esses os pontos que nós podemos imitar dos santos. Horror ao pecado, humildade, intimidade com Deus, fidelidade ao Papa e devoção à Virgem Maria. Muito obrigado.